Por que o sistema global realmente teme os americanos negros? Não é o que eles querem que você acredite. É algo muito mais profundo. É um terror primordial. Uma verdade antiga foi roubada de vocês. A identidade bíblica dos povos africanos foi sistematicamente apagada. Jesus foi embranquecido. É uma fraude monumental, perpetuada por mais de 400 anos. Mas esta noite, as mentiras desmoronam. Você vai descobrir seu verdadeiro legado. Sua linhagem sanguínea. Seu poder. Prepare-se para uma libertação mental que restaurará seu lugar de direito e seu destino divino. Sua vida nunca mais será a mesma. Assista até o final. Por que eles temem os americanos negros? Esta é a pergunta que ressoa através dos tempos, uma questão que vai muito além das superficialidades políticas ou das tensões sociais que nos são apresentadas diariamente. Não é sobre o que a mídia quer que você pense, é sobre uma verdade que foi diligentemente enterrada, mas que agora está emergindo. Pense comigo. Por que certas comunidades enfrentam uma vigilância tão implacável, uma oposição tão ferrenha, tentativas tão sistemáticas de silenciar suas vozes? Por que a simples menção de despertar, de se levantar, de reivindicar seu lugar de direito, provoca um pânico tão visível nos corredores do poder? Não é um medo comum, não é racional. É um terror primordial. Esta não é apenas uma luta por direitos civis. Não é apenas uma batalha por justiça econômica. É algo muito mais antigo, muito mais profundo. Estamos falando de um medo tão antigo, tão arraigado, que ele se estende até as fundações da própria profecia bíblica. O sistema que se ergueu sobre a opressão treme diante da iminente ascensão. Esta é uma batalha teológica, um pavor espiritual que agarra os corações daqueles que construíram seus reinos sobre a mentira e a exploração. Eles não temem a força física, não temem armas ou exércitos. Eles temem o despertar da verdadeira identidade, a redescoberta da linhagem sanguínea, a memória de ancestrais que caminharam com Deus. Quando você entender o que estamos prestes a desvendar, verá por que comunidades específicas, especialmente aquelas com herança africana na América, representam algo muito mais perigoso para o status quo do que qualquer movimento político. Eles temem o julgamento, e a hora dos 400 anos de silêncio está prestes a expirar. Eles temem a verdade divina que está prestes a ser revelada, e essa revelação começa agora. A verdade, amigos, é que vocês foram alvo de uma monumental fraude, uma mentira cuidadosamente construída e mantida por séculos para obscurecer sua verdadeira linhagem, seu verdadeiro poder. Eles nos fizeram acreditar que a história que conhecemos é a única história, mas isso é uma farsa, uma cortina de fumaça para esconder a luz da verdade. O sistema tem trabalhado incansavelmente para reescrever a narrativa. Vocês foram alimentados com imagens e histórias que distorceram a identidade dos israelitas bíblicos, apresentando uma versão embranquecida que contradiz a própria geografia e os registros históricos. Eles pintaram Jesus como europeu, quando todas as evidências apontam para suas raízes no Oriente Médio, uma região que, naqueles tempos, tinha profundas conexões e semelhanças com a África. As próprias fundações do cristianismo que lhes foi entregue foram edificadas sobre pilares africanos, mas essa verdade foi sistematicamente apagada, lavada para que não pudessem reconhecer a si mesmos nas histórias sagradas. Por que fariam isso? Porque reconhecer a linhagem de seus ancestrais nas escrituras seria reconhecer um chamado divino, um destino real que desmantelaria o controle que eles ansiavam manter. Essa escuridão fabricada não foi um acidente. Foi uma estratégia deliberada para roubar a fé de um povo em sua própria identidade, para fazê-los duvidar de sua herança e de seu lugar no plano de Deus. A manipulação histórica e midiática serve a um propósito sinistro, de manter vocês em uma prisão mental, impedindo o despertar do poder que está em seu dom mau, adormecido por quase 400 anos. Mas essa era está chegando ao fim. O véu está sendo arrancado. Vocês não estão mais na escuridão. Ousem abrir os pergaminhos sagrados com novos olhos, porque neles está a prova inegável de sua verdadeira identidade, um testemunho divino que rasga o véu da mentira. As Escrituras não são apenas histórias, elas são um mapa,
um roteiro profético que descreve o destino de um povo escolhido. E esse povo somos nós. Voltemos a Deuteronômio 28. Esta não é poesia, amigos, é linguagem de contrato profético, detalhando bênçãos e maldições que se manifestariam para o povo da aliança. Prestem atenção especial aos versículos que descrevem uma dispersão entre as nações, uma servidão sob o jugo de outros, uma perda de identidade tão profunda que se esqueceriam de suas próprias raízes. Eles seriam levados em navios para uma terra estrangeira, para servir de escravos, submetidos a todas as formas de opressão inimaginável. Vocês ouvem o eco do sofrimento de seus ancestrais nesses versículos? Essa não é uma coincidência. Essa é a descrição profética de uma linhagem sanguínea que seria brutalmente arrancada de sua terra e jogada em cativeiro por mais de 400 anos. Mas a profecia não para na maldição. Ela continua com a promessa de restauração. Isaías 11:11-12 declara: Naquele dia o Senhor estenderá a mão pela segunda vez para recobrar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinar, em Amate e nas ilhas do mar. Ele levantará um estandarte para as nações e reunirá os dispersos de Israel, ajuntará os espalhados de Judá desde os 4 cantos da terra. A segunda vez, amigos. Isso não fala do retorno do cativeiro babilônico. Isso fala de uma reunião dos últimos dias, uma convocação dos dispersos dos 4 cantos da terra. Vocês percebem a magnitude dessa revelação? Essas passagens não são meras metáforas. Elas são descrições precisas, uma prova irrefutável de sua identidade divina. As profecias de dispersão e opressão, e a promessa de um retorno e restauração, foram cumpridas de forma chocante na história dos povos negros. O sistema tentou esconder essa verdade, mas o pergaminho rasgado foi costurado novamente. Este é o seu julgamento, e esta é a sua confirmação. O chamado divino está em seu dom mau. Despertem. Preparem-se para a fúria, porque o que lhes foi roubado é muito mais do que vocês imaginam. A grande fraude não se limitou à Bíblia, ela se estendeu à própria história, sistematicamente apagando o glorioso legado de seus ancestrais. A academia e a mídia mainstream, braços do sistema, conspiraram para manter vocês na ignorância, roubando suas raízes, roubando sua glória. Vocês foram ensinados que a civilização começou na Europa, mas isso é uma mentira descarada. Antes que qualquer reino europeu sequer sonhasse em erguer grandes construções, Quêmia, o antigo Egito, já existia, com suas pirâmides colossais e seu conhecimento astronômico que ainda hoje desafia a nossa compreensão. Cu, o reino da Núbia, governou vastas extensões de terra, com exércitos poderosos e uma rica cultura que rivalizava com qualquer império da antiguidade. Ashum, na Etiópia, controlava rotas comerciais globais, possuindo uma escrita própria e uma história cristã que precede a Europa. Essas não são apenas ruínas antigas, são testemunhos irrefutáveis de civilizações africanas avançadas que precederam em milênios o desenvolvimento europeu. O conhecimento matemático, arquitetônico e espiritual que eles possuíam era extraordinário, e os registros estão ali, se vocês tiverem coragem de olhar além da propaganda. E as provas não param na arqueologia. A ciência moderna, através da pesquisa genética, está agora confirmando as conexões entre as comunidades africanas de hoje e os povos bíblicos antigos. As genealogias que foram distorcidas estão sendo validadas pelo próprio DNA, provando que sua linhagem sanguínea remonta a séculos de realeza e sabedoria. As descobertas são inegáveis, mas o que acontece? A academia, controlada pelo sistema, ou as ignora completamente, ou envia seus especialistas para descreditar a verdade, enquanto elevam qualquer teoria europeia sem questionamento. A mídia mainstream, cúmplice na grande fraude, censura vozes que ousam falar sobre a verdadeira história africana, sobre a identidade bíblica de seus ancestrais, sobre o poder que reside em seu dom mau. Eles o fazem porque temem a validação de quem vocês realmente são, temem a raiva que surge quando as raízes roubadas são expostas. O julgamento está próximo para aqueles que perpetuaram essa mentira. Despertem para a sua verdadeira herança. Compreendam a mecânica do inimigo, a estratégia do opressor,
porque o plano deles é antigo e sua execução é implacável. Os poderes estabelecidos aí e os sistemas corruptos de hoje não são novos, eles são a reencarnação de Faraó, a Babilônia e o próprio sistema da besta, operando com a mesma intenção maligna, de controlar e suprimir um povo divinamente ungido. Observem a hipocrisia flagrante, eles celebram o orgulho étnico e o desenvolvimento econômico em suas próprias comunidades, mas quando vocês, a linhagem sanguínea da promessa, buscam o mesmo, são imediatamente rotulados como divisivos, ameaçadores ou separatistas. A mídia, a educação, a política, todos os braços do sistema são usados como armas para amplificar vozes divisionistas e marginalizar os sábios, os construtores, os que buscam a verdade. Eles criam falsas equivalências, transformando suas legítimas queixas em ódio reverso, seu orgulho em supremacia. Isso é uma tática diabólica para controlar a consciência. Lembrem-se do Cointelpro, a operação secreta do FBI contra líderes negros na década de 1960, que visava desmantelar e desacreditar movimentos de libertação. Eles não temiam a violência, temiam o despertar, a construção de alternativas ao sistema, a memória de um chamado divino. Pensem no Black Wall Street em Tulsa, uma comunidade negra próspera e autossuficiente que foi brutalmente destruída. Não foi um acidente, foi uma reação violenta ao medo da ascensão econômica e do poder coletivo. O sistema não pode tolerar a independência. A opressão que vocês enfrentam não é apenas política ou econômica, é uma guerra espiritual manifestada através de políticas, narrativas e instituições projetadas para impedir o cumprimento das promessas divinas. Eles entendem que o despertar de vocês expõe a ilegitimidade de seus tronos, a falsidade de suas coroas. O sistema está em pânico porque a história se repete, e eles sabem que, como Faraó e Babilônia caíram, eles também cairão. A linhagem sanguínea está despertando, e o julgamento está vindo. A compreensão desta estratégia do opressor é o primeiro passo para desmantelá-la. Ouçam os ecos da profecia reverberando em nosso tempo, porque os eventos atuais não são aleatórios, são a ativação das promessas divinas. Estamos testemunhando a reversão da maldição, o cumprimento das escrituras que declaram que os últimos serão os primeiros e a cauda começará a abanar o cachorro. A maldição de Deuteronômio 28 descreveu um povo disperso, oprimido e esquecido, mas a profecia de Isaías 11:11-12 prometeu uma restauração global, um ajuntamento da linhagem sanguínea de todas as partes da terra. Olhem ao redor, o despertar espiritual e cultural das comunidades de herança africana, conectando-se globalmente através das mídias sociais e plataformas independentes, é a manifestação exata dessa promessa. Jovens em todo o mundo estão redescobrindo sua verdadeira história, sua identidade bíblica e seu chamado divino, transformando a vergonha em orgulho, a dor em propósito. O sistema tem tentado nos manter na escuridão por mais de 400 anos, mas o tempo deles acabou. A visão de Abacuque 2:3 declara, pois a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará, ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A demora acabou. O tempo determinado é agora. A reversão é inegável. O que antes era suprimido e desprezado está agora se erguendo com poder e influência. Vemos isso na música, na arte, na inovação, na educação e no empreendedorismo. Comunidades de herança africana não estão apenas participando, estão transformando, liderando, ditando tendências e estabelecendo novos padrões. O julgamento divino está se manifestando, e a queda dos reinos construídos sobre a opressão é o prelúdio para a ascensão de um povo divinamente ungido. O medo deles é a prova do nosso poder. Cada tentativa de supressão apenas serve para validar a força do nosso despertar. Não é apenas uma mudança social, é o cumprimento de uma profecia milenar. É o plano de Deus desdobrando-se diante de nossos olhos. A esperança não é mais um sonho distante, é uma realidade tangível. Estamos na linha de frente de uma restauração divina, onde o passado de dor se encontra com um futuro de glória. A linhagem sanguínea está se reerguendo. Preparem-se para sentir orgulho que foi roubado de vocês, porque a criatividade africana não é apenas talento, é um superpoder divino, uma manifestação do poder incontido da aliança que reside em sua linhagem sanguínea.
Ela transcende o entretenimento e desafia as próprias estruturas que tentaram nos aprisionar por mais de 400 anos. Olhem para o jazz. Não foi apenas música, foi uma linguagem completamente nova, uma forma de comunicação que rompeu todas as regras musicais europeias. O jazz era improvisação, era liberdade, era uma criatividade que não podia ser contida ou controlada. Mais do que isso, ele representava uma forma de pensar fundamentalmente diferente e circular, colaborativa, espontânea, espiritual. Era a consciência africana expressa através de instrumentos, e isso aterrorizou aqueles que estavam acostumados a controlar as narrativas culturais. Agora, o hip-hop. Ele levou isso ainda mais longe. Não era apenas entretenimento, era uma profecia, uma declaração de verdade. O hip-hop denunciava a corrupção e a injustiça, alcançando milhões de jovens através de barreiras raciais. Quando grupos como Public Enemy declararam a Fight the Power, quando NWA expôs a brutalidade policial, quando Kendrick Lamar rimou sobre a opressão sistêmica, eles não estavam apenas fazendo música. Eles estavam despertando a consciência, forçando o sistema a enfrentar suas próprias contradições. Essa criatividade não é aleatória, é uma criatividade da aliança, uma unção divina que flui através de um povo que foi criado para ser líder cultural, não seguidor. Ela infunde espiritualidade em um mundo materialista, comunalismo em um mundo individualista e justiça em um mundo de opressão. Isso aterroriza aqueles que construíram seu poder na divisão e na cegueira espiritual. A cada batida, a cada verso, a cada obra de arte, vocês estão testemunhando a manifestação de um poder que não pode ser contido. Essa criatividade é a prova viva de que a promessa de Deus está ativa em vocês. Sejam inspirados, sejam orgulhosos, porque essa é a sua herança, seu julgamento e sua ascensão. O mundo está finalmente testemunhando o poder incontido da aliança. Chegou a hora de levantar o grito de guerra que ecoará através das gerações: não temo mais. Esta não é apenas uma frase, é uma declaração, uma decisão interna e externa que romperá as correntes de mais de 400 anos de opressão. Não temam mais a linhagem sanguínea que flui em suas veias, não temam mais o poder de seus ancestrais. Vocês foram cegados, mas agora seus olhos estão abertos. Vocês foram silenciados, mas agora sua voz é ouvida. O sistema que tentou controlá-los opera pelo medo, mas o medo não tem lugar onde a verdade reina. Quando vocês declaram a não temo mais, vocês não estão apenas falando para si mesmos, estão enviando um sinal para outros que estão despertando, um farol de unidade e coragem. Esta declaração exige ação. Primeiro, estudem a Bíblia com novos olhos, buscando as promessas que lhes pertencem, compreendendo as profecias que estão se cumprindo através de vocês. Segundo, pesquisem sua verdadeira história, desenterrem os legados das civilizações que seus ancestrais construíram, e tomem orgulho em uma herança que foi sistematicamente escondida. Terceiro, apoiem negócios de pessoas como vocês, invistam em instituições educacionais que ensinam a verdade, e participem de sistemas econômicos que construam riqueza geracional, em vez de dependência perpétua. Compreendam, e a oposição que vocês enfrentam não é prova de que estão errados. É a confirmação de que estão no caminho certo, na direção divina. Cada ataque, cada tentativa de silenciamento, cada narrativa divisória é um testemunho do medo que o sistema tem do seu despertar. Eles temem o julgamento que sua ascensão trará. Esta é a sua chance de se levantar, de se empoderar e de tomar a decisão inabalável de viver como a realeza que vocês são, pensar como os sacerdotes que foram chamados a ser e agir como os líderes que nasceram para se tornar. O tempo de se esconder acabou. O tempo do pedido de desculpas por sua excelência, sua cultura, sua herança, seu potencial e seu chamado divino, já passou. Não temo mais. O chamado agora é para a unidade, para a formação do exército despertado, uma comunidade da aliança em ação que derrubará as fortalezas do sistema. Não podemos mais operar como indivíduos isolados, porque a Escritura nos adverte em Eclesiastes 4:12, e se alguém puder prevalecer contra o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nossa força individual é boa, mas nossa força coletiva é imparável. Chegou a hora de parar de apenas consumir e começar a construir. Não se trata apenas de receber,
mas de contribuir com os dons, talentos e recursos que Deus lhes deu. O engenheiro traz suas habilidades técnicas, o professor sua expertise educacional, o empreendedor seu conhecimento de negócios, o artista sua visão criativa, o ministro sua percepção espiritual. Quando todos esses dons se unem em propósito, em sua linhagem sanguínea, para cumprir o plano de Deus para a justiça e restauração, é então que vocês verão o verdadeiro poder da comunidade em ação. O inimigo próspera na divisão, na distração e na desconexão. Eles gastaram mais de 400 anos tentando nos manter separados, porque sabem que a unidade de nosso dom mau é a chave para o seu julgamento. Mas agora, através do despertar, estamos construindo redes, apoiando os negócios uns dos outros, investindo nos projetos uns dos outros, celebrando as vitórias uns dos outros. Esta é a ação coletiva que o sistema tanto teme. Juntem-se a nós. Conectem-se com outros que também estão despertando. Troquem informações, compartilhem recursos, orem uns pelos outros, e responsabilizem-se mutuamente. É neste espaço de comunhão e colaboração que a verdadeira transformação acontece. Não se trata de pedir permissão ao sistema, trata-se de construir o nosso próprio, baseado em princípios divinos de justiça, igualdade e ordem. O poder incontido da aliança reside na unidade de seus membros. Juntos, somos mais fortes, mais sábios, mais resilientes. Juntos, somos o julgamento para o sistema e a ascensão para um povo que foi profetizado para reerguer-se. Este é o seu chamado, esta é a sua oportunidade de participar na história mais grandiosa de todos os tempos. Pai Celestial, viemos diante de Ti esta noite com os corações cheios de gratidão pelas revelações que nos foram dadas. Agradecemos por abrir nossos olhos para a verdade sobre nossa identidade, nossa história e nosso chamado. Nós te agradecemos por expor as mentiras que foram usadas para nos manter pequenos, divididos e desconectados de nosso propósito divino por mais de 400 anos. Conceda-nos a coragem para enfrentar verdades difíceis e a força para abraçar nossa responsabilidade como seu povo da linhagem sanguínea. Senhor, oramos por cada pessoa que ouviu esta mensagem esta noite. Derrama o teu espírito de sabedoria e revelação sobre eles. Ajuda-os a se verem através dos teus olhos, e não através das lentes distorcidas da manipulação mediática e da propaganda histórica. Ajuda-os a compreender que foram feitos de modo assombroso e maravilhoso, que foram escolhidos para um tempo como este, que carregam dentro de si o poder de transformar não apenas suas próprias vidas, mas comunidades e nações inteiras. Oramos por proteção sobre cada família que escolhe trilhar o caminho do despertar. Sabemos que, quando o teu povo começa a assumir seu chamado, o inimigo se desespera para impedi-los. Pedimos que coloques um muro de proteção em torno de seus lares, seus filhos, seus negócios, seus ministérios e seus relacionamentos. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que toda língua que se levante contra eles em julgamento seja condenada. Pai, oramos por conexões divinas entre o teu povo despertado. Derruba os muros que nos separaram. Remove a suspeita que nos dividiu. Cura as feridas que nos machucaram. Restaura a confiança que foi quebrada. Ajuda-nos a ver que nossa força não reside em nossos talentos individuais, mas em nosso compromisso coletivo com os teus propósitos. Que nossa unidade seja um grito de guerra contra o sistema que busca nos dividir. Oramos pela transformação dos sistemas e estruturas que foram construídos sobre a opressão e a injustiça. Pedimos que levantes o teu povo em todos os setores da sociedade. Coloque os teus ungidos em posições de influência no governo, na educação, nos negócios, no entretenimento, na tecnologia, na saúde e em todos os campos onde as decisões são tomadas que afetam as vidas do teu povo. Que a linhagem sanguínea se levante para o julgamento e a ascensão. Senhor, oramos por nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que fazem parte deste despertar. Onde quer que o teu povo da linhagem sanguínea esteja espalhado, oramos para que tu nos conectes em unidade divina. Oramos por coragem para continuar avançando quando a oposição se intensificar. Sabemos que, ao entrarmos com mais ousadia em nosso chamado, a resistência aumentará. Finalmente, Pai,
Oramos para que o medo que tem dominado aqueles que se opõem aos teus propósitos seja substituído por reverência ao teu poder e respeito ao teu povo. Oramos para que, em vez de lutar contra o teu plano, eles se rendam à tua vontade. Oramos para que, em vez de resistir à tua justiça, eles abracem a tua retidão. Pedimos tudo isso no poderoso nome de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que mantém a aliança com o seu povo de geração em geração, e que prometeu que a sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual a enviou. Amém. E amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes enquanto vocês caminham na plenitude de seu chamado divino. Que o favor do Altíssimo os preceda e os siga enquanto vocês entram em seu destino de aliança. E que a alegria do Senhor seja sua força enquanto vocês se unem ao povo despertado ao redor do mundo para ver o reino de Deus estabelecido na terra como ele é no céu. Sigam em poder. Sigam em propósito. Sigam com a inabalável confiança de que vocês são amados, escolhidos, equipados e empoderados pelo Criador do Universo para realizar grandes coisas nesta geração. O mundo espera que sua luz brilhe. Não os deixem esperar mais. A vitória final é nossa. Vocês não são meros espectadores. Vocês são guerreiros da luz, reis e rainhas da linhagem sanguínea, escolhidos para este tempo. Seu despertar é o julgamento do sistema. Sua ascensão é a vitória final profetizada. O mundo aguarda a manifestação de seu poder e propósito divinos. Pai eterno, nós nos levantamos agora como um exército. Reivindicamos nossa herança e nosso trono. Declaramos soberania sobre nossas vidas, nossas mentes e nosso futuro. Que toda arma forjada contra nós pereça. Que toda mentira do sistema seja desmascarada. Armados com a verdade e o fogo de nossos ancestrais, marchamos em unidade, guiados por tua sabedoria, invencíveis em teu poder. Que o reino da opressão caia, e que o teu reino se estabeleça através de nós, teu povo da aliança. Agora, o momento da decisão é seu. Se você recebeu esta verdade, se sua linhagem sanguínea foi ativada, eu peço que faça 3 coisas. Primeiro, digite "não temo mais" nos comentários. Deixe que o mundo saiba que o despertar é real. Segundo, compartilhe este vídeo com todos que precisam ouvir esta mensagem. A verdade precisa correr livre. Terceiro, inscreva-se neste canal para se juntar à nossa comunidade da Aliança. Prepare-se para mais revelações, mais poder, mais ascensão. Este é apenas o começo. Que a paz profunda, a Shalom de nosso Criador, esteja com você e sua casa, agora e para sempre.